Alô, boa tarde, internautas. Aqui é o assistente social Rones. Nossa proposta é para aqueles que têm dificuldade na leitura de leis, deixar esse vídeo aqui com a leitura para que vocês possam estar ouvindo o nosso áudio da Lei Orgânica Municipal do município de São Luís de Montes Belos e assim aumentar a sua chance de gabaritar, né, as questões que caírem no concurso em relação a essa matéria que com certeza pode cair uma ou duas questões no concurso público. A Lei Orgânica Municipal de São Luís de Montes Belos, ela foi aprovada no dia 4 de abril de 1990, na presidência aí do senhor Antônio Teodório de Carvalho, vice-presidente Divino Alves de Paula, primeira secretária Sonita Ana Monteiro, segunda secretária Maria Sebastiana de Jesus, conhecida como Tianinha, e o relator Joí Bueno de Aguiar, presidente da temática 1 Antônio Martins, primeiro secretário Antônio Paulo da Cruz, relator da comissão temática 2 Francisco Ribeiro Gonçalves, segundo secretário Adão José Ferreira, vice-presidente Atagil José de Almeida, presidente com a temática José Ribeiro de Souza, e os colaboradores que seguem aí no final da Lei Orgânica Municipal. Vamos lá para o primeiro artigo da Lei Orgânica Municipal de São Luís, que foi aprovada em 4 de abril de 1990. Estado de Goiás, Câmara Municipal de São Luís de Montes Belos, da Organização Geral do Município, capítulo 1, da Organização Político-Administrativa, seção 1º, artigo 1. O município de São Luís de Montes Belos é uma unidade do território do Estado de Goiás, integrante da Organização Política Administrativa da República Federativa do Brasil e dotado de autonomia político-administrativa e financeira e regenciar pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual e por esta lei orgânica. Parágrafo único. A sede do município dá-lhe o nome e tem a categoria de cidade. Artigo 2. São símbolos do município a bandeira, o hino, que representam a sua cultura e a sua história. Nós temos aqui uma foto da bandeira de São Luís de Montes Belos, que é importante observarmos as cores e alguns detalhes, porque pode cair também em concurso público, né? Temos a cor vermelha, branco, azul e SLMB, a sigla de São Luís de Montes Belos, e duas espigas de milhos e uma cabeça aí de um boi na nossa bandeira, representando, né, a agricultura e a pecuária. Artigo 2º. São símbolos do município a bandeira, o hino, que representam a sua cultura e a sua história. Artigo 3º. O dia 12 de outubro é a data magna municipal. Então, o aniversário da nossa cidade é dia 12 de outubro. Artigo 4º. São poderes do município. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, exercido pela Câmara Municipal, e o executivo, exercido pelo prefeito. Parágrafo único. Ressalvadas as exceções previstas nesta lei, é vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições que for investido na função de um deles, não poderá exercer a outro. Artigo 5º. É terminantemente proibido ao município estabelecer culto religioso ou igrejas, subvencioná-los, embargar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Por que isso? Porque o nosso Brasil
é um Estado laico. Recusar fé aos documentos públicos, criar distinções ou preferência entre brasileiros, usar ou consentir que se use qualquer de seus bens ou serviços, inclusive da administração indireta ou fundacional, sob seu controle para fins estranhos à administração. Doar bens imóveis de seu patrimônio ou constituir sobre eles ônus real ou conceder isenções fiscais ou remissões de dívidas fora dos casos de manifesto interesse público com expressa autorização da Câmara Municipal sob pena de nulidade do ato. Subvencionar ou auxiliar de qualquer modo com recursos pertencentes aos cofres públicos, propaganda político-partidária ou a fins estranhos à administração. Seção 2 da divisão administrativa do município. Artigo 6º. Lei municipal disporá sobre a criação, organização, supressão e fusão de distritos com a finalidade administrativa. Os seguintes requisitos: consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas. Segundo, população eleitoral e arrecadação não inferiores a 1% da parte exigida para a criação de municípios. Existência concomitante na povoação sede de pelo menos 300 moradias, escola pública, posto de saúde, posto policial e cadeia pública. Parágrafo único. O processo de criação de distritos terá início com representação dirigida à Câmara Municipal, até o dia 31 de maio do ano anterior ao das eleições municipais, assinada no mínimo por 10% dos eleitores com domicílio eleitoral na respectiva povoação, comprovando se os requisitos mencionados nos incisos 1, 2 e 3, mediante certidões expedidas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do Tribunal Regional Eleitoral e dos órgãos Fazenda, Rios, Estadual e Municipal, da Secretaria Estadual ou Municipal de Educação e Secretaria de Saúde e Segurança Pública do Estado. Artigo 7º. A área do distrito será contígua. Preservará a continuidade territorial, a unidade histórico-cultural e terá as divisas descritas com precisão, com observâncias das seguintes normas. Primeiro, linhas geodésicas entre pontos bem identificados, evitando-se, tanto quanto possível, formas assimétricas, estrangulamentos e alongamentos exagerados. Na hipótese de inexistência de linhas naturais, utilizar-se-á linha reta, cujos extremos, pontos, naturais ou não, sejam facilmente identificáveis. Oitavo, o distrito será instalado em data a ser marcada pelo prefeito em solenidade por este presidente, dentro do prazo de 90 dias. Parágrafo único. A administração do distrito se fará com o auxílio de um subprefeito, nomeado pelo prefeito, dentre os integrantes de uma lista tríplice indicados por mais de 10% dos eleitores da unidade administrativa. Nono, a criação do distrito far-se-á também pela fusão de 2 ou mais distritos que serão suprimidos, dispensável nessa hipótese a verificação dos requisitos do artigo 6º. Artigo 10º. Far-se-á a extinção de distrito mediante prévia consulta plebiscitária à sua população ou mediante lei municipal nos seguintes casos: se verificada a perda de qualquer dos requisitos do artigo 6º. Destruição da sede
quando materialmente impossível a transferência da mesma para outro ponto do território municipal. Vamos aqui, novamente aqui, ó. Se verificada a perda de qualquer dos requisitos do artigo 6º. O que diz o artigo 6º? Deverá ter consulta prévia mediante plebiscito, população eleitoral e arrecadação não inferiores a 1% da parte exigida para a criação de municípios, existência concomitante na povoação sede de pelo menos 300 moradias, escola pública, posto de saúde, posto policial e cadeia pública. Se perder um desses itens, né, pode deixar de ser um distrito do município. Capítulo 2 da competência do município. Da competência privativa, artigo 11. Cabe privativamente ao município, dentre outros, as seguintes atribuições: legislar sobre assuntos de interesse local. Cabe privativamente ao município, dentre outros, as seguintes atribuições. Primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Elaborar o orçamento anual e plurianual de investimento. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Criar, organizar, suprir e fundir distritos, observada a legislação estadual. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que terá caráter essencial, e conceder licença à exploração de serviços de táxis, bem como fixar os pontos de estacionamento. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Promover, no que coube, adequado ordenamento do uso, do parcelamento e da ocupação do solo e do desenvolvimento urbano. Então, vimos aqui a competência privativa do município. Cabe ao município, dentre outras atribuições, legislar, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, elaborar o orçamento anual e plurianual de investimento, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, criar, organizar, suprir e fundir distritos, observando a legislação do Estado, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído o transporte coletivo, que terá caráter essencial, e conceder licença à exploração de serviços de táxis, bem como fixar os pontos de estacionamento. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Promover, no que coube, adequado ordenamento do uso, do parcelamento e da ocupação do solo e do desenvolvimento. Esse artigo 11 é um artigo aí, né, que, ao meu ponto de vista, é possível que caia na prova. Artigo 11º, inciso 9º, promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual, dispor sobre a administração, utilização e alienação dos bens públicos, executar com prioridade e manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental, recensear os educandos do ensino fundamental e pré-escolar, abrir, arborizar, conservar, melhorar e pavimentar vias públicas,
denominar, emplacar e numerar os logradouros, né, as ruas e as edificações neles existentes, sinalizar as vias urbanas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar sua utilização, estabelecer normas de edificação, de arruamento e de zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas à lei federal. Autorizar e fiscalizar as edificações, bem como as obras de conservação ou demolição que nelas devem efetuadas. Responder pela limpeza dos logradouros e pela remoção do lixo domiciliar e hospitalar e promover o seu adequado tratamento. Conceder licença ou autorização para abertura e funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e similares, bem como fixar condições e horários para aquele funcionamento, respeitada a legislação do trabalho. Conceder alvará de licença para o estabelecimento do exercício da atividade profissional liberal, exercer inspeção sobre estabelecimentos comerciais, industriais e similares, para neles impedir ou suspender os atos ou fatos que importem em prejuízo da saúde, higiene, moralidade, segurança, tranquilidade e meio ambiente. Autorizar a fixação de cartazes e anúncios e a utilização de quaisquer outros meios de publicidade ou propaganda visual. Então, precisa da autorização da prefeitura para fixação de cartazes e anúncios. Demarcar e sinalizar as zonas de silêncio, disciplinar os serviços de carga e descarga e a tonelagem máxima permitida aos veículos que devam executá-los. Adquirir bens para a constituição do patrimônio municipal, inclusive através de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, bem como administrá-los e aliená-los mediante licitação. Criar e extinguir cargos públicos e fixar-lhes vencimentos. Instituir o regime jurídico do pessoal. Dispor sobre o serviço funerário e cemitérios, administrando aqueles que forem públicos e fiscalizando os explorados por entidades privadas ou associações mediante concessão. Prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro por seus próprios ou mediante convênio com instituição especializada. Aplicar penalidade por infração de suas leis e regulamentos. Elaborar o plano local de desenvolvimento urbano. Colocar as contas do município durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legalidade nos termos da lei. Dispor sobre a concessão, permissão e autorização de uso dos bens públicos. Coibir práticas que ameacem os mananciais, a flora e a fauna, provoquem a extinção da espécie ou submetam os animais à crueldade. Disciplinar a localização de substância potencialmente perigosa nas áreas urbanas e nas proximidades de culturas agrícolas e mananciais. Exercer o poder de polícia administrativa nas matérias acima enumeradas, inclusive quanto à funcionalidade e estética urbanas, dispondo sobre as penalidades por infração às referidas normas. Assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas municipais para defesa de direitos e esclarecimentos de situações, estabelecimento, os prazos de atendimento. Parágrafo 1º. As normas de loteamento e arruamento a que se refere o inciso 16 deste artigo deverão exigir reserva de áreas destinadas a: primeiro, zonas verdes e demais logradouros públicos, vias de tráfego e de passagem de canalização públicas, de esgotos e de águas pluviais nos fundos dos vales.
passagens de canalizações públicas de esgotos de água pluviais com largura mínima de 2 metros nos fundos de lotes cujo desnível seja superior a 1 metro da frente ao fundo. A Lei Complementar de Criação da Guarda Municipal estabelecerá a organização e competência dessa força auxiliar na proteção dos bens, serviço e instalação municipal. O município poderá celebrar convênios com outros, com o Estado e União para a realização de obras, atividades e serviços de interesse comum, contrair empréstimos internos e externos e fazer operações visando ao desenvolvimento econômico, científico, tecnológico, cultural e artístico. Parágrafo único. O município pode ainda, através de consórcios criados por lei municipal, criar autarquias ou entidades intermunicipais para a realização de obras, atividades ou serviços de interesse comum. Artigo 13º. O município criará sistema de previdência social para os seus servidores ou poderá vincular-se através de convênio ao sistema previdenciário do Estado. O nosso município de São Luís de Montes Belos criou a Previbelos para garantir aí a assistência aos funcionários públicos, né, substituindo aí os planos privados, onde o funcionalismo pode ter a certeza de que no acontecimento de um imprevisto, de acidente ou falecimento, a família esteja protegida com o seguro da Previdência Social e também o direito à aposentadoria. Ficamos por aqui nesse primeiro vídeo. Que Deus abençoe, continuem estudando, né, especialmente aí esses 13 primeiros artigos, e vamos caminhar junto nesta leitura.